Palavra agora para o companheiro Fabrício Rosa. Irmão de Kleber Rosa. Bem, boa tarde a todos e a todas. Não sou irmão do Kleber Rosa, mas seria uma grande satisfação. Irmão do Carl Hart brasileiro. É o seguinte. Vamos lá. Bem, fomos convidados para falar um pouquinho sobre violação dos direitos dos servidores da segurança pública. É um tema super difícil, desafiador. Eu fiz o concurso da Polícia Militar em 1999. Entrei na Polícia Rodoviária Federal em 2005, trabalho na segurança pública há mais de 18 anos e convivo cotidianamente com essas violações. Acredito que nós temos que agir, que, como bem disse o Misael, a sociedade tem que tomar as forças de segurança para si, como já tem acontecido em outros países. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Se a gente não tem direitos, é bem difícil proporcionar isso para outras pessoas. Eu elenquei alguns direitos aqui, vamos ver se em 15 minutos, você me ajuda, vamos ver se em 15 minutos a gente consegue chegar até lá. Eu escolhi a caminhada que o Karel Vazak, que é um professor pouco conhecido, de mais de 100 anos atrás, ele dividiu os direitos em primeira geração, segunda geração, terceira geração, quem é do direito bem conhece isso. E eu escolhi começar dentro dessa caminhada. Vamos falar primeiro dos direitos civis e políticos que são negados para os policiais cotidianamente. O primeiro direito é a liberdade de expressão, o direito à fala, que é o direito mais básico dos seres humanos. Talvez aquilo que nos diferencia das demais espécies não humanas é o direito à comunicação. É o direito a você me ouvir e eu te ouvir e da gente interagir e ter as nossas falas respeitadas com horizontalidade. Nos atuais modelos de segurança brasileiro, nós não temos esse direito. Especialmente na Polícia Militar, onde oficiais podem falar e praças não podem falar. Especialmente nas polícias civis, onde delegados podem falar, agentes e escrivães nem sempre são ouvidos. Nós não temos esses modelos respeitados. Especialmente nos modelos militarizados, onde soldados são utilizados para servirem café, para limpar a botina de oficial e para lavar banheiro, nós não temos esse direito à fala respeitado com igual consideração. O segundo direito extremamente importante que eu traria aqui é o direito à associação. Esse é um direito básico, lá dos primórdios, lá de trás. Quando formamos os clãs humanos, quando nos unimos para guerrear contra outras pessoas, para guerrear contra a natureza, nós formamos clãs, nós formamos unidades. A família é um exemplo disso, um direito de associação. Em algumas polícias, esse direito ele é quebrado. As pessoas não podem se sindicalizar, não podem fazer greve. A instância maior da justiça brasileira proibiu os policiais de fazerem greve. Os policiais militares nunca puderam pela Constituição, o que é um absurdo, mas a instância maior proibiu os policiais de se manifestarem por meio de algo que nós denominamos greve. Com o argumento de que essas pessoas, esses profissionais, são de carreira típica do Estado. E segundo, porque utilizam arma de fogo. Entretanto, essas mesmas pessoas que estão neste poder vão fazer greve agora no dia 23 de março para reivindicar uma vergonha nacional, que é o auxílio moradia. Essas mesmas pessoas que também compõem carreira típica do Estado e essas mesmas pessoas que têm direito a porte de arma pelo artigo 33, se não me engano, da LOMAN. Então, esse é um direito que é negado aos policiais. O direito de se associar na sua família e discutir politicamente os interesses de sua instituição. Um outro direito que é negado aos policiais é o direito ao próprio corpo. É a entronização da docilização dos corpos lá de Foucault. Nós não temos o direito sobre o nosso corpo. O que eu faço com o meu cabelo é o meu comandante que vai decidir. A cor do brinco que eu vou utilizar é a minha comandante que vai decidir. O uniforme que eu vou utilizar, se for mulher, é um homem que vai decidir o modelo desse uniforme. Se eu vou ter barba curta, longa, ou se não vou ter barba, é uma outra pessoa que vai decidir. Como se isso influenciasse na eficiência da prestação de serviço para a sociedade. Como se isso influenciasse na beleza da instituição, porque há beleza em todas as cores, em todos os formatos, em todos os modelos de viver e de cabelo e de barba. Um outro direito que a gente pode dizer que existe, que é negado para os policiais, é da autonomia funcional. A gente percebe em várias polícias e em vários estados brasileiros, e lá no meu estado, em Goiás, eu percebo isso com muita clareza, policiais militares, principalmente, sendo removidos, sendo transferidos, porque não estão de acordo com os governos de agora, porque não estão de acordo com o governo que está no poder neste momento. E o cara é de algum partido político, e ele é lançado para 500 quilômetros de onde são suas bases eleitorais.
Então, são perseguições que interferem na nossa autonomia funcional. Um outro poder, que também a gente estaria na categoria... Foi ou falta 10 minutos? Ah, que coisa boa. Vamos lá. Um outro poder é a repartição justa dos poderes. Nós não vivemos uma repartição justa dos poderes. Vou dar um exemplo. O Brasil tem uma figura única e que as pessoas têm que debater sobre isso, que é o chamado delegado de polícia. Essa figura só existe no Brasil. Aqui, agentes e escrivães que têm belíssimos projetos, que são excelentes profissionais, eles não podem ascender na carreira. Eles jamais ascenderão na carreira, a não ser que prestem um outro concurso. Eles podem ser o melhor profissional do mundo, com 30 anos de bons serviços prestados. Eles não ascenderão na carreira, como é o normal de todas as instituições, públicas ou privadas. Eles não ascenderão. Devido a essa figura, que foi criada lá nos anos 1830, que é uma década que a gente tem que estudar bastante, que é a década da sabanagem, balaiada, desculpa, misturei dois movimentos. Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha. É uma década onde surgiu essa figura. Nós tínhamos o padre Diogo Feijó, que criou um código de processo criminal extremamente progressista, extremamente liberal, e criou uma figura que fazia algo parecido com o delegado de polícia. E nós tínhamos liberais naquela regência trina, logo depois que Dom Pedro I foi embora, Dom Pedro II ficou com 5 anos de idade. Então nós tínhamos uma regência progressista que criou algumas leis interessantes. Entretanto, houve um golpe, que é o golpe da maioridade, e os conservadores assumem o poder, destituem o poder do Código de Processo Criminal, que criou o juiz de paz, e uma série de outras figuras conciliadoras, e em 1841, esses conservadores que assumem o poder, criam essa figura em cada província, e esse é o decreto do dia 3 de dezembro de 1841. Em cada província, haverá um chefe das forças policiais, com os seus delegados e subdelegados. Esse é o decreto. E esse decreto concentra os poderes da segurança pública nessa figura, e não tenho nada pessoalmente contra ela. Tenho vários amigos delegados. Eu estou dizendo que essa figura, ela faz um filtro e ela impede a eficiência na segurança pública brasileira, porque não há um ser no mundo que entende de direito tributário e ao mesmo tempo de meio ambiente, e ao mesmo tempo de tecnologia, e ao mesmo tempo de violência contra as mulheres. Ninguém entende disso. Então, essa figura impede que a gente faça uma polícia com um ciclo completo, e eu convido vocês que não conhecem a entender o que é ciclo completo. Ciclo completo é a possibilidade de uma agência que lida com determinado tema, em determinado local, possa investigar algo que infringiu aquilo com que ela lida. Então, se nós estamos na questão florestal, alguém que lida com meio ambiente, com floresta há muito tempo, vai investigar os crimes que ali estão acontecendo. E isso vale para o direito tributário e para tantos outros direitos. Nós precisamos de repartição justa dos poderes. Nós precisamos que, inclusive, a questão financeira seja justa. Há polícias no Brasil onde agentes e escrivães ganham R$2.000 e delegados ganham mais de 20. A polícia de Goiás, um soldado ganha líquido R$1.050, e um agente também de polícia civil. E delegados ganham mais de R$15.000. Nós precisamos do direito à repartição justa dos direitos, dos poderes, inclusive poderes financeiros. E isso passa pela carreira única, isso passa pela luta contra a conciliação com as elites. Se nós não discutimos isso nesses 500 anos de história do nosso país, é porque conciliamos com coronéis e com delegados que representam essa elite. É porque os agentes, os escrivães, os policiais rodoviários federais, os guardas municipais, os praças, a base não foi ouvida. Porque todos esses que eu citei são a favor da desmilitarização. Quase 80% dos trabalhadores da segurança pública são a favor da desmilitarização, são a favor da carreira única. Entretanto, essas pessoas não são ouvidas nas grandes negociações. Um outro direito que a gente tem que trazer é a questão da participação social. E ontem eu vi que isso foi levantado aqui. A sociedade tem, sim, que participar da segurança pública. E isso acontece em outros países, e não sou eu que estou dizendo. Os grandes sociólogos da segurança pública, Baylor, Bittner e tantos outros, dão exemplos de polícia que são gerenciadas ou semi-gerenciadas por coletivos sociais, por comitês. No Japão é assim. A Scotland Yard é assim. Na Inglaterra, a Scotland Yard é gerenciada por donas de casa, padres, psicólogos, médicos. Essas pessoas gerenciam a polícia. Então é preciso, se não chegamos ainda, e talvez esse seja um sonho, é preciso
se inserir na segurança pública de outras formas, visitando as academias, encaminhando ofícios de suas associações para as academias. Eu dou aula de direitos humanos. Uma vez um ofício de uma associação que eu nem conhecia me ajudou a aumentar as aulas, que cada vez é mais reduzida. Daqui a uns dias vai ter 1 hora aula num curso de 3 meses. Então, uma associação mandou um ofício, nem foi eu que pedi, agora estou pedindo, mas mandou um ofício e me ajudou a aumentar, a ter um argumento para aumentar a carga horária. Então, mandem ofícios, fiscalizem os currículos das academias, entrem na internet, verifiquem esses currículos e denunciem. Ontem nós tivemos uma morte gravíssima de uma pessoa que denunciava. É uma morte que quer calar um sonho de uma sociedade mais igualitária, que inclua as mulheres negras, que inclua as pessoas das comunidades carentes. Essa morte quer calar esse sonho, mas não vai calar, porque o sonho está para além da Marielle. É uma morte, tenho 5? É uma morte que a gente pode falar que é a pedagogia da crueldade, é a economia da maldade, da violência, do silenciamento, entretanto não vão nos calar. O movimento Policiais Antifascismo é justamente isso. É a capacidade de mostrar que sim, nós vamos continuar falando e sim, nós colocamos as nossas existências a serviço de mais igualdade. Bem, o 7º direito que eu elenco é o reconhecimento pelo trabalho. E eu já até me adiantei, tem policiais recebendo muito mal nesse país. O cara recebendo R$1.000 por mês, ou menos, um salário mínimo, vários guardas municipais, ou até menos, em alguns locais. É preciso que a gente compreenda essa situação e que a gente se coloque a favor dessas pessoas, porque há um plus, além de ser um trabalhador, ele está colocando em risco a sua vida. Então, esse cara ele tem que ser reconhecido por essa situação. Reconhecido, inclusive, estruturalmente. Eu rodo pelo país, e eu não canso de falar isso, porque rodo mesmo em operações, e vejo que as polícias civis, você entra na delegacia, é uma casa velha, uma série de móveis todos mal ajambrados, porque é uma instituição que foi esquecida durante o período ditatorial brasileiro. Bem, quase finalizando, é preciso também, esse é o 9º direito, eu pulei um, é preciso que a gente reconheça que se alguém entrar aqui, ele não vai saber quem é policial e quem não é. Antes da polícia, nós somos seres humanos. Nós temos identidades, nós carregamos diferenças, e é preciso que a gente reconheça os direitos das mulheres, que foram impedidas e ainda são, por mais absurdo e inconstitucional que pareça. As mulheres são impedidas por algumas cláusulas de barreira que impedem as mulheres de ingressarem em algumas corporações brasileiras, o que fere absurdamente a Constituição de 88. Os editais de algumas polícias colocam que 10% das mulheres, 5% das mulheres, sem nenhum critério, poderão acessar as polícias. Isso é um absurdo. É importante que se reconheça a luta dos negros dentro da instituição. Alunos meus me dizem que sofrem preconceito durante os cursos de formação, especialmente nos olhares, nas falas. E eu acho que nunca é demais reiterar que os negros, durante quase 4 séculos nesse país, eles tinham a natureza jurídica de um bem semovente. Não era um preconceito individual. A instituição, o Estado brasileiro dizia, e isso estava no Código Civil da época, no Código Criminal da época, que o negro não era um ser humano, era uma coisa, era um instrumento de trabalho, era um bem semovente, igual uma vaca, um porco, um cavalo. É isso durante 4 séculos. E a gente, para entender e discutir Brasil, a gente tem que partir daí. É importante que a gente entenda que de 10 a 15% da nossa população são pessoas LGBTs. Eu sou gay, sou casado há 10 anos, faço parte de uma associação de policiais LGBTs, e tenho muito orgulho de ser quem eu sou. É importante que a gente entenda que nas instituições policiais tem pessoas com deficiência, que ingressam com deficiência, porque hoje estão ingressando e a gente quer que ingresse sim, ou que adquirem deficiências dentro desse de trabalho difícil que é ser policial. É sol, chuva, noite, sem dormir. Então, muitos problemas vão surgindo, inclusive, do ponto de vista mental. É um índice altíssimo de suicídio. Então, essas pessoas têm que ser valorizadas e nós temos que criar políticas públicas específicas para esse público. As religiosidades devem ser respeitadas também dos policiais. Há pouco tempo atrás, eu fui numa operação que um colega pegou um rádio e começou a fazer uma oração. Meu amigo, tudo bem a oração, mas qual a oração? São centenas ou milhares ou infinitas religiosidades que existem no mundo. Por que a sua oração? Por que você tem que me colonizar com a sua oração? Então não vamos fazer oração, porque o Estado é laico e a polícia é laica. Bem, tem 1 minuto ainda ou acabou? Tá. Eu acho que a gente tem que ter direito à verdade. A verdade. Ministério da Justiça sempre existiu.
O primeiro ministério do Brasil é o Ministério da Justiça, para tratar especificamente de segurança pública. Dom Pedro I e vários outros países também utilizam esse termo de segurança pública como justiça. Esse é o Ministério da Justiça. Transformar o nome, mudar o nome das coisas, não muda a realidade do mundo. Intervenção militar não resolve as coisas. Se fosse assim nos países da África, a gente via um mundo pacífico, porque os militares estão nas ruas ali há muitas décadas. Então nós precisamos de verdade nas políticas públicas e precisamos agir com verdade também nas nossas ações policiais diárias e apresentar verdade para a sociedade. Enfim, para finalizar, eu acho que a gente tem que ter direito à utopia. Não existiria democracia se não sonhássemos. Não existiria república se não sonhássemos. Imagina enfrentar todos os impérios que nos antecederam. Eu faço parte de um movimento grande, talvez essa seja a causa da minha vida, pela infância. No trabalho da Polícia Rodoviária Federal, o que eu faço é operações contra a violência sexual, contra crianças e adolescentes, operações contra o trabalho infantil, a gente faz alguns projetos sociais para as crianças, um deles, eu tenho muito orgulho, ficou famoso, está em 35 cidades, que se chama Policiais contra o Câncer Infantil, eu convido vocês a conhecer e participar. E eu quero finalizar com o caso da infância. Não existia, até 100 anos atrás, uma estrutura de Ministério Público, Judiciário, para proteger as crianças do mundo ocidental, não existia. Essa estrutura surgiu em 1905, há pouco tempo atrás, porque uma criança migrante vinha sendo violentada por uma família que a tinha adotado. Era Mary Ellen, nos Estados Unidos. E uma enfermeira vizinha dessa criança começou a perceber que ela era violentada e que sangue escorria nas escadas onde ela morava, e ela tinha sido adotada, e que ela gritava e que ela chorava, e essa enfermeira foi denunciar. Entretanto, não havia nenhuma agência, não tinha Ministério Público, Conselho Tutelar, nada disso. Ninguém quis assumir a causa da Mary Ellen. E a enfermeira que denunciou procurou uma ONG que cuidava dos direitos dos animais, que já existia na época. E uma ONG que cuidava dos direitos dos animais fez uma construção jurídica para dizer a Mary Ellen é um homo sapiens, portanto é um animal, então nós vamos defender, e conseguiu fazer essa defesa, e daí vislumbrou-se a necessidade desses órgãos todos que a gente citou aqui, que foram se espraiando pelo mundo ocidental. No Brasil começou na década de 1920, no Rio de Janeiro, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público para as Crianças. Enfim, o que eu quero dizer é, precisamos reivindicar o direito à utopia. O direito a sonhar com uma sociedade mais justa, mais democrática, mais fraterna, como está na Constituição de 88. Muito obrigado a todos.